apenas 10 jogos para o Sport encerrar sua participação e tem muita coisa ainda em aberto, muita coisa a ser decidida, né? Então vamos começar pela partida de ontem, começando pelos aspectos que eu considero positivos. Primeiro, a vitória, né? A se destacar depois de 2 empates fora de casa. A boa parte da torcida considerou que o Sport voltou com a pontuação um pouco abaixo do que se esperava, né? Principalmente pelo pênalti perdido contra o CRB. E o time conseguiu reagir, venceu, conquistou os 3 pontos e de quebra ainda assumiu a vice-liderança, uma vez que o Atlético Goianiense, mesmo sendo um clássico, tropeçou contra o Vila Nova. E destaco também a reação que o time teve no segundo tempo, porque o primeiro tempo foi um primeiro tempo de dar sono, né? O time não encaixou, não conseguiu impor seu ritmo, mas no segundo tempo a equipe, com a mesma formação, sem alteração, o treinador Guto Ferreira conseguiu conversar com a equipe, encaixou melhor, o Sport voltou melhor, conseguiu abrir o placar, tomou as rédeas da partida e praticamente não sofreu mais nenhum susto, né? Ainda conseguiu ampliar o placar por meio de um pênalti. E é esse o meu terceiro ponto de destaque. A recuperação do Hernani, né? Ironicamente, de pênalti, o artilheiro isolado da Série B, com 13 gols, marcou, né? E exorcizou esse fantasma, vamos dizer assim, né? Achei correta a decisão do Hernani bater esse pênalti. Ele precisava desse gol e de pênalti, né? Como ele bem citou ao final do jogo. E uma vez por todas exorcizar esse fantasma, né? Afinal, considero que as críticas ao Hernani foram injustas, né? Dado o campeonato que o jogador vem fazendo com a camisa do Sport, talvez aí o melhor jogador do Sport no campeonato. Já pelo lado ruim, não podemos deixar de destacar, né, o pobre primeiro tempo. A equipe mais uma vez, não é a primeira vez, não é a segunda nem a terceira, são várias rodadas. E me refiro especialmente quando o Sport joga na ilha, que o Sport não consegue iniciar a partida fazendo pressão no adversário, sufocando o adversário, principalmente quando esse adversário é inferior tecnicamente a você, né? Então eu penso que uma equipe, quando ela tem melhor qualidade técnica, quando ela está lutando por algo a mais que seu adversário e jogando em casa, tem sempre que iniciar a partida de forma muito intensa. Porque se você entra estudando o adversário, esperando ver qual é do adversário, você acaba se nivelando ao seu adversário. E aí você pode correr o risco de tomar um gol de frente, aí você vai ter que correr atrás para virar o placar. Então eu acho muito mais simples você correr um certo pouco de risco, mas você pressionar, ditar o ritmo do jogo, né? Controlar a temperatura do jogo. E o Sport não vem conseguindo fazer isso no início das partidas. Esse é um ponto que me preocupa bastante, porque ainda há 5 jogos a se fazer em casa, e são 5 jogos em que o Sport entra como favorito. E, a meu ver, o Sport precisa imprimir esse ritmo de jogo no início da partida, procurar abrir o placar logo no início da partida, porque aí você quebra cera de adversário, retranca de adversário, e tudo isso que já está mais do que batido no futebol, né? Outro ponto que eu estranhei bastante foi a escalação de titular do Marquinhos. Não pelo jogador em si, porque eu até achei que o Marquinhos estreou bem contra o Oeste, lá ele jogou 15 ou 20 minutos, e teve até uma participação interessante. Só que eu acho que, questão de critério, tinham outros jogadores que vinham jogando ou entrando de titular e foram preteridos para a escalação do Marquinhos diretamente como titular, né? E lembrando que o Marquinhos, depois dessa estreia contra o Oeste, sequer entrou em campo. E alguns jogos sequer figurou no banco de reservas, né? Então achei que foi um pouco... faltou um pouco de critério, né, nessa escalação do Marquinhos. Há quem ache que o Marquinhos jogou bem, eu não vejo assim. Eu acho que o Marquinhos tomou muitas decisões erradas. É um jogador arisco, um jogador driblador, mas foi muito pouco produtivo. Agora, obra do destino, né? Abriu o placar no segundo tempo. E o Marquinhos, ele cresceu com toda a equipe, né? E fez o gol aí que abriu as portas para a vitória. Mas continuo achando que
o critério foi um pouco desrespeitado, né? Eu acho que outros jogadores, ou então que o Marquinhos tivesse vindo entrando nas últimas rodadas. Se o Marquinhos tivesse entrando no segundo tempo nos últimos jogos, né, abriria-se uma porta para a escalação dele como titular, de forma mais coerente, né? Outro ponto a ser destacado negativamente é, mais uma vez, o zagueiro Rafael Thierry começa um jogo nervoso, errando passes, fomentando o contra-ataque dos adversários. E ontem teve um agravante. A bola que ele errou na saída de jogo, sequer o adversário estava o pressionando. Então, creio que se o Guto tiver que mexer de novo no miolo de zaga, que não seja no Adrielson, que seja no Thierry, e dê uma chance para o Adrielson jogar do lado direito. Espero que realmente o Thierry recupere-se, né? Que dê a volta por cima e que se firme como titular do time ao lado do Adrielson, mas se o Guto tiver que mexer, que não seja mais no garoto, que seja agora no Thierry, porque questão de justiça, né? Então, era isso que a gente tinha para comentar. O campeonato, a Série B, a gente vê aqui já um Bragantino bem descolado, né, rumo realmente ao título. Acho que vai ser muito difícil que o Bragantino deixe de conseguir esse título, até pela intensidade que a gente cobra tanto do Sport, né, que o Bragantino tem, essa intensidade. O Sport também chega a uma pontuação que lhe dá uma certa margem, um certo conforto, né? Não pode dormir no ponto, não pode cochilar, mas o seu acesso está muito bem encaminhado, principalmente pelas 5 partidas que a equipe rubro-negra vai realizar na Ilha do Retiro, né? São partidas em que o Sport é amplo favorito, por exemplo, Vila Nova, Criciúma, o próprio Cuiabá na próxima segunda-feira. O jogo mais chatinho que tem aí é contra a Ponte, mas pode ser que a Ponte já chegue na Ilha do Retiro, numa penúltima rodada, já sem chances de acesso. E é muito provável que isso venha a acontecer. Então, o Sport tem tudo para conseguir o seu acesso com antecipação, sem passar sustos, né? Já o Atlético Goianiense, que acabou de demitir o seu treinador Wagner Lopes, vem passando por um momento complicado, né? Uma vitória nos últimos 5 jogos, a diretoria detectou essa queda de ritmo, são 2 pontos nas últimas 3 rodadas, 2 empates em que ele era amplamente favorito, e a diretoria prontamente já fez a troca do seu comando técnico, né? E vamos ver como é que esse Atlético aí vai reagir. A tendência seria que o Atlético realmente saísse do G4, né? Porque o América ligou o nitro, ligou o turbo, e o Coritiba ainda tem 2 partidas a menos, né? Ainda não jogou nessa rodada, vai jogar hoje a sua partida da rodada e ainda tem a partida atrasada contra o Cuiabá. Em Cuiabá, esse Cuiabá já está meio desmobilizado. Então, América, Coritiba e Atlético Goianiense parece que vão ser as 3 equipes que vão disputar aí ponto a ponto essas 2 últimas vagas, porque eu já estou considerando o nosso Sport na Série A e o Bragantino também. Desejar, né, que segunda-feira a equipe do Sport corrija todos esses problemas que nós trouxemos aqui, levantamos, né, e destacar também a importância da presença da torcida. Concordo com o Guto Ferreira, durante a partida a torcida tem que incentivar, né, torcer, deixa para protestar ao final da partida. Então, forte abraço e até a próxima.